Oiê, e aí, Gus, tudo bem? Tô aqui, peguei uma das artes aí que você colocou no seu ArtStation. Faz um tempo que eu já fiz um outro comentário numa arte sua, né? E aí você me mandou aí um update aqui no seu ArtStation, coisas novas. Eu dei uma olhada e vi que tem essa splashzinha aqui do Sekiro, a fanart que você fez. E aí eu vou dar uma comentada nela, ver se te ajuda com alguma coisa, beleza? E cara, eu quero te parabenizar, acho que você tá com uma qualidade de render e de controle dos valores, né? Você trabalha bem as variações sutis, de cor e de valor tonal para os materiais. Você está dando um puta carinho, né, nos materiais, né, no render dos materiais, em criar elementos. Né? Não tem preguiça aqui na peninha e tudo mais. Então dá para ver que você está dando esse grau. E quando eu olho assim a pintura, como esse controle dos valores, da separação de planos e tudo mais, está muito bem feito. E parece que você já está dominando essa parte. E que, lógico, a gente sempre continua evoluindo, mas que, para mim, essa parte ela tá bem à frente, assim. Por exemplo, do que vai acabar sendo o meu comentário dessa arte maior, tá? Que é o desenho. Então, eu acho que você treinou pintura, render, estudou, pesquisou, olhou referências, se inspirou, e aí o seu render, cara, tá incrível, tá muito legal. Mas ainda parece que o seu desenho acabou ficando um pouquinho para trás. Então, a minha dica principal aí, se você for levar uma coisa de hoje, é que, cara, dá uns passinhos para trás e vamos voltar no desenho e na perspectiva para que quando você for executar e usar todo esse seu conhecimento, você esteja usando esse conhecimento em algo mais sólido, tá? Porque no fim não importa quão bem a gente pinta em cima do nosso desenho. Então a sua pintura ela só pode ser tão boa quanto o seu desenho. Então eu diria que nesse momento da sua vida, da sua carreira artística, acho que isso sempre acontece, a gente sempre tem algo que está na frente, mas nesse momento a sua pintura está na frente do seu desenho. Então vamos dar esses dois passinhos para trás e pensar um pouquinho mais em como que você pode melhorar o desenho, o gestual, a perspectiva, que eu estou vendo que me parece que faltam algumas. Ou falta o conceito, ou falta o exercício de aplicar o conhecimento que você tem na parte prática, né? Quando você está executando alguma coisa. Então vamos lá, né? Eu refiz o desenho, eu peguei, abri aqui, aí eu tentei encontrar onde está o ponto de fuga que você queria colocar, usando meio que o cenário como referência, tá? Eu peguei o cenário, então calculei mais ou menos aqui. Eu acho que eu achei mais ou menos o lugar. Me pareceu um pouquinho confuso às vezes, mas assim, acho que eu mais ou menos achei. Me diga depois se estava fora. Mas assim, se eu não conseguir encontrar, tá na mão do artista, tá? O artista é que tem que me dar essas dicas para o leitor, para ele recriar esse 3D da perspectiva na cabeça, tá? Vamos dizer então que eu achei aqui a minha profundidade, a minha linha do horizonte, e a gente tem esse tatame aqui no chão, né? Pô, e o tatame, por ele ter esses pedacinhos que são muito interessantes, você pode usar esses pedacinhos, essas subdivisões, para reforçar a perspectiva, tá? E existe um jeito, né, de você fazer direitinho o tamanho do tatame depois que você criou o primeiro. E você deveria dar uma pesquisada, mas assim, dando uma simplificada geral, é isso aqui, tá? Você vai ter o primeiro tatame, né? E o segundo. E como é que você acha o segundo? Então você vai achar o meio, né? Aí você vai achar o meio desse segmento de reta e aí você vai ligar esse nesse. Aí onde cruzar com essa reta é o próximo tatame. E isso vale, essa regra geométrica, ela vale mesmo para quadrados distorcidos. Então, se eu tiver um quadrado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu acho o meio.
sigo aqui o ponto de fuga, achei o meio, e aí eu vou achar o próximo. E aí depois eu já tenho, né, esse meio aqui. Aí eu vou achar o próximo. Achar o próximo. Achar o próximo. E achar o próximo. E a nossa intuição, ela é ruim com isso, tá? Se você pedir para alguém desenhar de cabeça essa progressão de redução do tamanho, a pessoa vai fazer errado, tá? Ela não vai acertar. Então, tenta usar a geometria para te ajudar. Então, você pode ou usar a geometria, ou usar um programa 3D, né, que vai conseguir distorcer isso para você, ou usar um programa como o Clip Studio, que você consegue colocar o grid de perspectiva na perspectiva, ou faz na mão. Eu acho bem tranquilo você fazer na mão. E aí você vai entender essa redução e você vai ter um reforço na profundidade dessa cena, tá? Vai dar para entender a distância que as coisas estão. Beleza? É, O personagem, tá? Eu acho que o personagem, para alguém que acabou de pular e tá num momento meio fodão, samurai, eu sou foda e tal, ele tá meio durinho, tá? Eu acho que você pode exagerar mais as poses. Então, dentro do seu estudo de desenho aí, que a gente está colocando para você, né, além da perspectiva que é a base de tudo, né, conseguir desenhar todos os sólidos dentro de uma perspectiva, é você estudar gesture, né, e buscar um pouquinho mais de referência para gesture, né, então, e buscar umas referências de pose para te ajudar a criar uma pose mais dinâmica, a criar uma pose mais exagerada. Eu acho que dava para ir mais longe, tá? Nessa pose. Tipo, botar a cabeça dele mais projetada para frente, né? Dar esse. Ele acabou de pular e cair, né? Esse impacto de que ele tá, né, no chão ali, que ele acabou de cair, ele tá se apoiando e tal. Tentar chegar numa solução com um gestual um pouquinho mais solto, mais fluido pro seu personagem. E aqui eu não sei se aconteceu durante a pintura, pode acontecer, tá? Mas quanto mais certinho tiver o seu desenho antes de você começar a pintar, menor a chance de você perder isso na pintura. Se você for do sketch para pintura, tem uma grande chance de você endurecer. Então, faz o desenho, construção direitinho antes de você partir para pintura. E sempre volta com o desenho ali e fala: Meu, será que eu estou perdendo alguma coisa? É, é, e tudo, né? A construção do rosto, eu acho que às vezes está um pouquinho tortinha também. Eu acho que às vezes parece que a cabeça dele tá até aqui, e aí o coque tá mais deslocado, sabe? Virou um capacetinho para fora. É, a boca podia estar mais tridimensional, algumas coisinhas que daria para você ter já acertado e planejado no desenho, tá? Antes de você ir para a pintura, para você não ter esse problema. Que mais? Eu acho que do personagem é isso, tá? Então pensar bem, pensar como que essa calça se comporta, né? Sei que eu peguei uma referência do ninja aqui, né? A calça ela cai, aí ela volta aqui no cavalo, ela junta, aí depois ela desce de novo. Então, de repente pode ter essa forma que fica interessante, ao invés de aqui onde você perdeu completamente a solidez da perna, né? Não- Acho que tem que ter esse cuidado de tentar, quando eu olho, eu preciso entender aonde está a perna, principalmente dessa, né? Essa aqui tá mais sólida. Que mais? Esse personagem aqui no fundo. Vamos lá, mais um conhecimentinho de perspectiva para você, tá? Duas coisas que têm o mesmo tamanho, eu vou imaginar duas coisas que têm o mesmo tamanho, tá? Aqui, deixa eu. Consigo. Tá tudo feito junto, mas tudo bem, eu vou fazer aqui. Deixa eu ver. Pronto. Duas coisas que têm o mesmo tamanho, então vamos dizer que eu tenho essa pessoa, né? Ela tem um tamanho. Você consegue, usando o seu ponto de fuga, projetar o tamanho dessa pessoa para onde você quiser, tá? Então, vamos lá, eu vou até aumentar o canvas aqui. E aí, eu vou fazer o quê?
Vou pegar esse ponto de fuga e eu vou traçar aqui nesse tamanho, certo? Agora eu sei o tamanho nesse chão, dada essa altura do chão, eu consigo colocar essa pessoa em qualquer lugar. Você colocar ela aqui, você colocar ela aqui, tá? Vamos dizer que esse cara, ele tá nessa linha. Perceba que mesmo estando nessa linha, eu trago esse cara para cá, ele ainda tá pequeno. E cara, vamos pensar que você tinha feito ele menor ainda. Então, tá muito pequeno. Aqui onde eu fiz, já tá meio roubado, porque ele estaria desse tamanho, ele seria meio que um anãozinho no tamanho dele. Então, ele teria que estar. Vamos lá, agora a gente vai fazer o que a gente gostaria que fosse. Ele teria que estar aqui, certo? Porque aí o meio do corpo dele estaria aqui, ele estaria com a mãozinha aqui. Então ele teria que estar por aqui, né? E aí aqui ele estaria desse tamanho, certo? Aí sim ele estaria dentro da perspectiva certa, dado, né, que a gente colocou a nossa linha no horizonte aqui. Se você colocar a linha do horizonte um pouquinho mais para baixo, ele vai distorcer mais. Então, para que ele esteja certo, a linha do horizonte teria que estar muito deitada. E aí você praticamente não veria o chão ali, né? Estaria tudo diferente. Até porque aqui dá para ver que você desenhou, né? Isso aqui desse jeito. Então você tá colocando meio que a linha do horizonte ali no meio, tá? Então tá esquisito. Quando eu olho, ele é um bonequinho pequenininho. Ele não tá funcionando com relação ao personagem maior do primeiro plano. Então eu dei uma aumentada. Eu acho que até aqui daria para aumentar sem quebrar essa silhuetada do céu, né, que você deu nele. Fica um pouquinho mais convincente, mas ele ainda não está na proporção correta mesmo, né? Daí talvez você teria que descer um pouquinho a linha do horizonte, né? E aí esses elementos aqui do teto, se você descer a linha do horizonte, eles ficariam mais distorcidos, né? Então, você teria que corrigir as outras coisas que você está dando como guia, né? Você veria mais tatames entre um e outro, né? Para que você reforce essa distância que faz essa distorção enorme de tamanho entre um rapaz e o outro, beleza? Então, faz essa construção lá no desenho, cara, para você não ter problema depois na pintura. Constrói direitinho, estuda a perspectiva, estuda como se aplica essa questão da escala na perspectiva, esses truques de escala que vão te ajudar. É, tem uma coisa que é um truque super simples, que é se você tem a linha do horizonte aqui e você tem um personagem aqui, e a linha do horizonte está no joelho dele, se você tiver outro personagem nesse lugar e ele tem mais ou menos a mesma altura desse cara, ele vai estar com o joelho no mesmo lugar. E se ele tiver com o joelho no mesmo lugar, tá correto. Beleza? Então, esse é um truquinho para você brincar, né? Então, se os personagens têm o mesmo tamanho e eles estão de pé, a mesma área do corpo vai bater na linha do horizonte. E você consegue desenhar até um cara aqui super primeiro plano. Só tá o joelhão dele aqui. E um carinha lá no fundinho. Né? Isso se o chão for reto, tá? Beleza? Cara, eu acho que é isso. Algumas outras coisinhas que eu percebi, né, de consistência, que isso também é do desenho, porque isso tinha que ter sido resolvido no desenho. O vento, né? Opa. O vento da calça tá indo para cá, mas aí o vento da roupa dele tá indo para lá. Então você perde essa consistência da- dessa tormenta que tá rolando aí, né? Vamos ser consistentes. Se a neve tá vindo para cá, a calça dele tem que estar indo para cá também. Então, põe a calça dele no sentido certo, né? Se tá tudo indo para cá, a neve tá indo para cá, a calça dele estaria indo para cá.
né? E aí põe outros elementos, né? Cabelo, tipo, pensa nisso. É para você causar essa sensação de atmosfera, você precisa ter uma certa consistência pro leitor, beleza? O que mais? Acho que eu sinto que essa reta enorme aqui, somada com essa, tá deixando um pouquinho paradão tudo. Então, se eu fosse você, esse já é um comentário um pouquinho mais meu gosto, tá? Eu distorceria um pouquinho o cenário, ainda mais por ser splash, tá? Depois de eu arrumar tudo isso dentro do seu render super bonito e tal, aí você pode distorcer mais o fundo do que o personagem, tá? Porque pra não estragar a carinha dele e tal, você distorce mais o fundo. Enfim, poderia ter distorcido melhor, né? Eu faria, na verdade, eu iria com algo tipo assim, mas aí aqui e aí distorce pra cima aqui, né? Olho de peixe. Somado a esse seu Dutch Angle aqui, acho que dá um plus a mais. Beleza? Cara, eu acho que é isso. Acho que tem um lance de equidistância, às vezes em alguns elementos, né? Eles ficam meio com a distância meio parecida. Acho que você pode criar um caos maior, contar uma história maior com esses elementos em torno do personagem, né? Essa flecha aqui ficou muito pequena. É, e usar e abusar. E tudo isso seria planejado no desenho, tá? A sua pintura, eu não vou nem falar nada, porque eu acho que a sua pintura está tão na frente do seu desenho que é, para de pensar nela um pouquinho. Fica um tempo criando. Vai até só o ponto do lápis dessas ideias que você está tendo. E briga, vai, mas vai com tipo assim, cara, eu vou enfrentar a minha fraqueza. Eu vou de cara com a minha dificuldade. Você vai ser o protagonista de anime. Você vai enfrentar de cara a sua dificuldade e vai conseguir melhorar. E você vai ver que aí a hora que você for pra pintura, cara, você vai ficar muito foda. E a hora que você der esse pulinho, eu acho que vai ser a hora que suas pinturas vão começar a chamar mais atenção. A galera fala, porra, ó, aqui tá tudo consistente, pá, tem história, tem movimento, tem gesto, a perspectiva tá funcionando, o tamanho das coisas, a escala das coisas e tal. Eu acho que esse é o pulo do gato pra você agora, cara. A dica que eu te daria se eu fosse sua professora seria isso. Não quero ver pintura, eu quero ver um monte de ceninha desenhada, aplicando todos os conceitos de perspectiva. E se você não sabe nada disso que eu te falei de perspectiva, se isso não estava na sua cabeça, corre atrás. Vai procurar na internet aí uns vídeos de perspectiva, procura um livro. É, acho que a galera fala muito daquele frame de ink. Eu aprendi com aquele Perspective Made Easy, que é super basicão, assim, mas, enfim, ensinou o básico do básico. Mas o lance não é nem. Eu imagino que o lance seja mais aplicação do que conhecimento. É exercitar a aplicação de forma consciente, deliberada, reflexiva mesmo, tipo, pensando no que você está fazendo. Beleza? Então tá, é isso aí, cara. Por hoje é isso aí. Espero que ajude e quero ver mais coisa sua aí mais pra frente, beleza? Beijo, até mais.